Propag. Nasceu em Minas Gerais. Propag. Gente, novembro começou daquele jeito, com o governo de Minas oficializando o interesse na adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados e com a aprovação pela Assembleia da proposta que dispensa a consulta popular para a privatização da Copasa. É democrático também colocar os projetos em votação e, claro, quando a maioria escolhe aquele resultado, ele tem que ser, obviamente, obedecido. O fim do referendo sempre foi um dos temas mais quentes dentro do pacote Propag, que tem diversas condições e ativos para as negociações entre Minas e o governo federal. E até entrar no grupo das propostas já aprovadas em definitivo pela Assembleia, a PEC passou por muita coisa. Nem te conto. Mentira, conto sim. Só para resumir, na votação de primeiro turno do plenário, você se lembra, foram 10 horas de debate até aprovação, que já aconteceu de madrugada. A votação final foi ainda mais tensa. Novas obstruções, protestos nas galerias e vimos até uma comemoração de parlamentares contrários à PEC quando faltava um voto para ser registrado. Quem acompanha a Assembleia aqui e as votações sabe que antes de proclamar o resultado final, alguns parlamentares que não conseguiram registrar o dedo pedem no microfone o registro dos seus votos. Conversei com os líderes, vimos todas as imagens da Assembleia, ficou cristalino para todos nós o voto do último parlamentar, que foi o deputado Bruno Engler. O placar para o governo Zema foi na pinta, com o número exato exigido para mudanças na Constituição de Minas Gerais. O bloco de oposição ainda vai tentar derrubar a PEC na Justiça. Obviamente o governo tem os seus argumentos, a assessoria da Casa também segue dentro do regimento aquilo que é possível, mas dentro de um processo democrático de entendimento, nós temos provas e sustentação que vai nos dar condição de argumentar. Sem a consulta popular, o futuro da Copasa agora só depende da avaliação de deputadas e deputados estaduais. É nesse projeto que nós vamos poder construir garantias para a população, para os servidores, tarifa social. Para os governistas, a privatização vai trazer benefícios à prestação dos serviços. O marco legal de saneamento estabeleceu metas ambiciosas de universalização até 2033. A Copasa atende 637 municípios. 216 municípios mineiros permanecem fora de sua cobertura, o que reforça a desigualdade regional e limita o avanço acelerado da universalização. A privatização da Copasa ainda não tem parecer na primeira comissão prevista nas análises, mas a oposição vem promovendo debates sobre a companhia de saneamento e a situação dos trabalhadores. As empresas privadas, em geral, diminuem o quadro de pessoal e, às vezes, mandam embora e depois readmitem com um salário menor. O trabalhador com medo de perder o emprego, casos psicológicos, psiquiátricos, o número de acidentes de trabalho dentro da empresa aumentou bastante. A empresa tem argumentos fortes junto aos reguladores para que a tarifa aumente. Um outro aspecto muito preocupante é que as empresas muitas vezes se recusam a atuar, por exemplo, em áreas rurais, em cidades pequenas. Para a oposição, a Copasa nem deveria fazer parte do Propag, porque os ativos já aprovados seriam suficientes para um bom acordo. Você precisa de 40 bilhões. Essa empresa vai ser vendida 3 bilhões e meio. Não vai fazer nem cosquinha. O que está se discutindo sobre esse abatimento da dívida é a Codemig. Colocaram os valores dela sob sigilo durante 15 anos. Muito estranho esse processo. O governo de Minas busca abater 20% da dívida, que é o limite máximo do programa e que permite uma condição melhor na correção das parcelas. Entre as fontes para o abatimento, o documento de adesão traz recursos que o Estado tem a receber, a participação societária em empresas e o que é considerado prioridade para o governo Zema, que são os imóveis. O projeto com a lista de imóveis que podem ser federalizados ou vendidos ainda não foi para o plenário. Acordos parlamentares, audiências nas comissões, muda daqui, muda dali e já foram excluídos todos os imóveis da UENG, a sede da Emater, o Hospital Regional de Divinópolis, além do Parque das Águas de Caxambu e as termas de Poços de Caldas. Também devem ficar de fora imóveis com valor histórico e cultural, como o Palácio das Artes, a cidade administrativa e alguns prédios das mediações da Praça da Liberdade na capital, que foram órgãos históricos de governo. Equipamentos que são da memória de Minas Gerais, eu retirei com a consciência tranquila de que é melhor para Minas Gerais. Mas, infelizmente, a dívida de Minas fala mais alto e o Estado de Minas Gerais terá que entregar alguns ativos. O projeto dos imóveis ainda precisa ser votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E a oposição quer outras mudanças. Não se pode fechar uma escola, não se pode expulsar uma universidade do seu prédio. Nós estamos falando de imóveis da Unimontes, imóveis da Fundação Caio Martins, estamos falando também do nosso querido
sentido estadual central. Não pode extinguir uma escola ou um colégio estadual do nosso tempo. Hoje a escola estadual Governador Milton Campos, ela não é só um símbolo mineiro, ela é um símbolo nacional. As portas do Estadual Central respiram histórias, né? Elas têm as viseiras e os militares usaram, né, para vigiar o que o professor estava falando dentro da aula. Então a importância e a relevância de defender o Estadual Central e não considerar ele como um ativo imobiliário. O antigo Estadual Central fica numa área nobre de Belo Horizonte. A ex-presidente Dilma Rousseff, o escritor Fernando Sabino e o cartunista Enfio são alguns dos ex-alunos famosos da escola. Nos foi dada a sinalização de retirar a possibilidade de venda. A gente vai ver o que mais vai ser construído, para onde vai voltar esse projeto, ele, em caso passando em plenário, voltará para a administração pública, o FFO, a gente vai aguardar os próximos passos. A construção política está acontecendo, gente, e o que vai ficar disso tudo, o futuro vai mostrar. Discussões exaustivas, longas aqui, para que a gente tenha essa possibilidade de, num futuro muito próximo, os nossos filhos, os nossos netos, que eles tenham investimentos acontecendo no Estado, coisa que hoje, infelizmente, não acontece a contento de toda a população.